Por isso que ele tá bonito assim, ó, com o cabelo assim e tal. E ele foi o contrário de Sansão. Sansão cortou o cabelo e perdeu a força. Ele cortou o cabelo e ficou mais forte. Não é? Mas que bom, nós vamos abençoar a vida do Gabriel. A gente já orou com ele essa semana, já abençoou a vida dele, para que ele seja bênção lá naquele lugar. Para que ele não seja ali só um soldado do exército brasileiro, mas que ele seja um soldado de Cristo naquele lugar. Refletindo o amor de Deus, refletindo o favor de Deus na vida daquele lugar e abençoar aquele quartel inteiro, aquele povo todo que serve lá naquele lugar. Então estenda suas mãos aqui para frente, abençoe a vida de cada uma dessas crianças e abençoe a vida do Bernardo, da Lena e do Gabriel, que completam mais um ano de vida, e esse novo ciclo na vida do Gabriel como soldado. Pai, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós celebramos ao Senhor nessa noite, Pai, em especial pela vida do Bernardo, que completa mais um ano de vida. Vida que o Senhor tem dado a essa criança, Pai querido, em abundância. E nós celebramos o Teu nome pela vida dele, pela vida da família, Pai, que tem dedicado a vida ao Senhor, tem dedicado a ensinar o Bernardo nos caminhos do Senhor, Pai. Então nós pedimos que o Senhor multiplique os dias de vida dele, o abençoe, o guarde. Dê, Pai, cada dia mais vida de paz e saúde para ele, para a glória do Teu nome. Nós nos alegramos com a vida da Lena, que também completou mais um ano de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado Tua serva, o Senhor tem sustentado a família dela, Pai. O Senhor tem dado a ela dias de alegria, de paz, meu Pai, e pedimos que assim seja, por quantos mais anos de vida o Senhor der a ela, que sejam todos eles contados aos pés do Senhor. Nós nos alegramos também, Pai, pela vida do Gabriel, por mais um ano de vida que o Senhor dá a ele, e por essa bênção, Pai, que o Senhor dá a ele, de servir ao exército desse país. Meu Pai, nós oramos, nos alegramos pela vida dele, e pedimos, Pai, que o Senhor o use lá naquele lugar, que ele seja ali, Pai querido, um soldado de Cristo, que ele possa refletir o amor do Senhor ali naquele lugar, que através dele, Pai, aquele quartel seja abençoado, aqueles homens que atuam ali sejam abençoados, para a glória do Teu nome, que ele seja ali um missionário do Senhor, Pai, levando o amor, levando a graça do Senhor sobre a vida daquelas pessoas. Nós abençoamos também a vida de cada uma dessas crianças, Pai, e pedimos a bênção do Senhor abundante sobre a vida dessas crianças. Meu Deus, proteja essas crianças de todo mal, proteja essas crianças de todo perigo, proteja essas crianças, Pai querido, de todas as investidas do inimigo, Pai, de tudo aquilo, Pai querido, que não provém do Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem tentado desviar, Pai, desvirtualizar essas crianças, Pai, que nós mandamos embora agora, e nós rejeitamos no nome de Jesus, e nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos o Espírito Santo do Senhor sobre essas vidas, sobre cada uma dessas crianças, Pai, que por onde elas passarem, pessoas serão abençoadas, quando elas forem para a escola delas amanhã, Pai, outras crianças ali serão abençoadas pela vida delas, os professores serão abençoados, os funcionários das escolas serão abençoados, Pai, a casa dessas crianças serão abençoados, onde não tem os pais cristãos, que eles vão conhecer Jesus através dessas crianças, Pai. Então, meu Deus, no nome de Jesus, nós clamamos e rogamos a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma dessas crianças, e sobre a vida dos professores, que irão ministrar sobre a vida delas agora, no nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Podem ir lá, os aniversariantes, eles falaram comigo, que eles vão estar na porta ali depois esperando os presentes. Falaram que aceitam Pix, cartão de crédito, qualquer coisa. Vocês podem passar ali e conversar com eles depois, tá bom? E o Gabriel, irmãos, nós vamos sentir falta dele, que ele está indo apresentar amanhã no exército, vai ficar 40 dias longe do papai e da mamãe. Isso é preocupante ou não? É, né? A Nilce e a Camille estão chorando, o Gleison está dando glória a Deus. Mas é brincadeira, todos nós vamos sentir falta, viu, Gabriel? Daqui 40 dias a gente se vê então. Glória a Deus. Irmãos, não vamos a mensagem nessa noite. A gente ainda tem muita coisa. Nós temos a nossa mesa da comunhão aqui no final também. Então, no final, não saia correndo com pressa de ir embora, apesar que amanhã é segunda-feira. Mas tira um tempinho de comunhão com os irmãos, converse, dê abraços. Estou vendo aqui uns rostinhos que há muito tempo eu não via. Então, no final, eu quero poder abraçar cada um de vocês
tá joia? E ter a alegria de participar da nossa mesa com todos também. Dito isso, vamos ao que Deus tem a nos dizer nessa noite. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 20. Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 20. Amém? Podemos ler? Nós temos aqui já? Eita glória, esse pessoal é bom. Então, Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Pessoal do louvor aí, me ajuda com o horário hoje, tá? Então, quando der 30 minutos que eu estiver falando, vocês já sobem que eu vou entender que é para eu parar de falar. Tá bom? É uma forma discreta de vocês falarem que eu já estou falando demais. Mas vamos lá então, deixa eu ler rapidamente com vocês para não perder tempo. Mateus 16, do verso 13 ao verso 20. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Vai guardando essas informações, que a gente vai precisar delas ao longo da mensagem. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Para onde que Jesus foi? Isso. Aí perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Verso 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra, será proibido no céu, e o que permitir na terra, será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Feche seus olhos, vamos orar por alguns instantes. Pai, nós bendizemos o teu nome, bendizemos por essa palavra que foi lida, e pedimos agora, Pai, a graça do Senhor na revelação da tua palavra. Que o Senhor me ajude, Pai, a traduzir em palavras tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Que eu consiga traduzir com clareza para a tua igreja nesta noite. E que a tua igreja, Pai, esteja pronta, preparada, como uma terra fértil, para que essa palavra caia em cada coração, assim como uma semente caia em uma terra boa e preparada. Que ela possa produzir a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, esse texto que nós lemos, diz, Jesus diz: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Essas palavras de Jesus, desde que ele pronunciou essas palavras nessa conversa com Pedro e com os discípulos, gerou-se uma discussão gigantesca ao longo dos anos, ao longo da história, sobre quem é essa pedra que Jesus está falando. Quem é a pedra que Jesus edificou ou edificaria a sua igreja? E essa discussão vem ao longo dos anos. O catolicismo romano, ele pregou e ensinou durante muitos anos e até hoje que essa pedra é Pedro. Pedro é a pedra a qual a igreja de Jesus seria edificada. Tanto que a tradição católica vai dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja e os outros papas sucederam
Uai, assustei com você aí, Gleice. Misericórdia. Não vi ele vindo para cá. Jesus. Mas então, a tradição católica diz que Pedro é essa pedra. Tanto que ele, considerado pelos católicos, pelo catolicismo romano, que Pedro é o primeiro papa e todos os outros papas sucedem Pedro. Então, essa coisa do papa surge com Pedro, de acordo com a Igreja Católica. E a tradição, então, ela diz que isso acaba, de certa forma, entrando no nosso meio, no meio cristão. E essa discussão, ela se arrasta por anos e anos e anos. E até hoje, a gente entra nessa discussão. Quem é a pedra? É Pedro que é a pedra que a igreja foi edificada? É Jesus? É a confissão de Pedro que é a pedra? Mas o fato é que nós precisamos buscar outros textos que vão falar sobre esse texto para a gente poder entender. E se a gente olhar para o texto quando Jesus se encontra com Pedro, é importante a gente lembrar que é o próprio Jesus quem muda o nome de Pedro. O nome era Simão, Cefas no aramaico, Petros no grego, e Jesus é quem muda o nome de Pedro. Ou melhor, Jesus quem muda o nome de Simão para Pedro. Então aqui a gente já está vendo algumas coisas, e Jesus ele muda o nome de Simão para Pedro, o que significa também pedra, não foi sem propósito, porque Jesus ele já está enxergando lá na frente a caminhada. Então, o que Jesus faz aqui, ele diz, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer, e nós vamos falar ao longo dessa mensagem. E Jesus, ele fala para Pedro também outras coisas, olha que interessante. Jesus fala para Pedro assim, quando Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é Pedro quem tem a primeira revelação de quem era Jesus de fato. Até então, ninguém tinha dito isso a respeito de Jesus. Então, quando Jesus faz essa pesquisa de campo, para saber quem o povo estava dizendo que ele era, Pedro diz para ele assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é Pedro quem tem a primeira revelação de quem Jesus é. É a Pedro que Jesus dá as chaves do reino dos céus. Lembra que Jesus falou para ele, o que você ligar na terra, vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra, também vai ser desligado no céu. Então, Jesus dá para Pedro, Jesus fala para ele, que as chaves do reino dos céus é para você. Você tem as chaves. Jesus não fala assim, vocês, todos os discípulos, têm a chave do reino dos céus. Não, Jesus dá para Pedro. Outra coisa muito interessante, Jesus é Pedro quem recebe de Jesus a vocação para cuidar de suas ovelhas. Lembra lá no último encontro de Jesus com Pedro, mais uma vez à beira do mar da Galileia, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. É para Pedro que Jesus dá essa vocação de cuidar das ovelhas. É Pedro quem vai se levantar mais tarde, lá no livro de Atos, para trazer a mensagem do derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. É Pedro quem vai falar nesse sermão sobre o cumprimento das profecias, e ele cita também o profeta Ezequiel, o profeta Joel, a respeito das promessas de Deus, do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as pessoas. Então é Pedro quem tem, é Pedro também que rompe as fronteiras do evangelho, quando aquela mentalidade ainda existia de que o evangelho era somente para o povo judeu, era somente para aqueles que estavam em Jerusalém. É Pedro quem rompe essa barreira, quando ele sai de Jerusalém e ele vai até a casa de Cornélio. Lá ele fala do evangelho pela primeira vez para um gentílico, para um não judeu. Então Pedro, ele transpõe a barreira
carreira do evangelho, levando o evangelho aos gentios. Também é Pedro quem comanda o primeiro concílio da igreja, lá em Atos 15, muita coisa acontecendo, uns dizendo que é assim, uns diziam que precisam ser circuncidados, outros dizem que não, uns falam que o evangelho é para os gentios, os outros falam que é só para os judeus. É Pedro quem chama o povo para uma reunião. É ele quem traz o primeiro concílio da igreja, que está lá em Atos 15. Então são por esses fatos mencionados e por alguns outros, que muitos acreditam que Pedro é a pedra a qual Jesus edificou a sua igreja. Se nós olharmos aqui, a pessoa vai falar assim, não, nós temos muita base para dizermos que é Pedro que é a pedra que Jesus edificou a sua igreja. Mas, por outro lado, nós temos também algumas coisas muito interessantes. Se não, lá em Atos capítulo 4, Pedro vai dizer o seguinte: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Lembra de quando Pedro está subindo para fazer a oração da tarde, e ele, João, se encontra com aquele homem pedindo esmolas na porta do templo. Ali, Pedro, ele já vai dizer que Jesus é que é a pedra. Pedro vai dizer que Jesus é a pedra. Pedro cura aquele homem, e aí vem os doutores da lei, os sacerdotes, querer explicação de Pedro, como que ele tinha feito aquilo. Olha, como que você curou aquele homem? Por que você curou aquele homem? E aí Pedro vai dizer assim, não foi em meu próprio nome, eu fiz isso em nome de Jesus. Então Pedro está apontando para Jesus, e nessa conversa, Pedro vai citar o capítulo 28 e o verso 16, lá de Isaías, que diz assim, por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Pedro também vai citar para os sacerdotes, para os doutores da lei, o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, Deus a fez pedra angular, pedra principal. Então, é nesse contexto que Pedro está dizendo que Jesus é a pedra angular. É nesse contexto que Pedro está dizendo, olha para as palavras do próprio Pedro, lá na carta, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. É Pedro quem está dizendo, irmãos. Então, se nós perguntarmos para muitas pessoas, elas vão dizer assim, é Pedro quem é a pedra, é Pedro quem é o fundamento. A igreja de Cristo está edificada em cima de Pedro, mas Pedro está dizendo que a pedra principal, a pedra angular é Jesus. Então, se nós perguntarmos para Pedro, quem é a pedra principal? Ele vai falar assim, é Jesus. Ele não quis em momento nenhum trazer para ele esse papel. Ele entendeu as palavras de Jesus. Então, se nós perguntarmos para Pedro, quem é a pedra angular? É Jesus. E esse contexto, essa discussão toda, ela pode, em muitos momentos, tirar de nós o verdadeiro foco dessa conversa. O verdadeiro foco do que Jesus está querendo nos ensinar a partir desse texto. E eu fico com a ideia de Pedro. Eu fico com a ideia de Pedro de que Jesus é a pedra principal. O apóstolo Paulo também, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento que já foi posto, que esse fundamento é Jesus Cristo. E aí o apóstolo, ele completa, ele diz assim, e eu, sábio que sou, vou construindo sobre este fundamento. Então, queridos, nós também precisamos entender, Jesus é a pedra principal. Mas como eu disse, a gente precisa ficar ligado
Nessas discussões que às vezes nós travamos ao longo de anos e anos e anos e anos, e as pessoas discutindo sobre o que é, o que não é, como será, por que foi, por que não foi, e nós perdemos o foco principal daquilo que Jesus de fato quer nos ensinar. Quando nós travamos essas discussões teológicas que não vão nos levar a lugar nenhum, e a gente gasta-se muito tempo de estudo e de discussões, e a gente termina com amizades, a gente sai da igreja, a gente vai para outra igreja, mas nós não chegamos a lugar nenhum. E a gente perde o que Jesus quer nos ensinar. E Jesus, ele quer nos ensinar algo muito poderoso nessa noite. É importante nós lembrarmos, lá no início, quando eu pedi para vocês guardarem onde que Jesus estava, enquanto eu tomo água, vocês falam. O pessoal fica só cochichando. Pode falar, gente, não fica com medo não. Jesus estava em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, uma cidade que ficava ao norte de Israel. Uma cidade que até então era dominada pelo Império Romano. O imperador César Augusto, ele resolve dar um presentinho para Filipe, filho de Herodes. E César Augusto, o imperador romano, ele faz o quê? Ele dá a cidade de Cesareia para Filipe. Filipe, então, ele rebatiza, eu não me recordo agora do nome antigo dessa cidade, mas Filipe, fugiu, não vou lembrar. Mas Filipe, ele rebatiza essa cidade. E qual o nome que ele coloca? Cesareia de Filipe. Uma homenagem ao imperador César Augusto e o nome dele. Então, por isso, Cesareia de Filipe. E essa cidade está ao norte de Israel. E é lá que Jesus está. É lá que Jesus inicia o seu ministério. É lá que Jesus passa a maior parte do tempo do seu ministério. Na região norte de Israel. Lembra quando eles dizem de Jesus assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré está ao norte. Por quê? Porque lá estavam os gentios. Eles estavam longe do chamado lugar sagrado, que era Jerusalém, o sul de Israel. Então, é aqui nesse lugar que Jesus está. E Cesareia de Filipe era uma cidade pagã. Haviam ali muitos templos, vários templos dedicados a vários deuses, inclusive um templo que o próprio Filipe construiu para homenagear César Augusto. Então tinha o templo de adoração ao imperador César Augusto. É nesse meio desse povo que Jesus está. É no meio dessa turma que Jesus está, no meio de um povo onde a cidade, onde existiam vários templos dedicados a deuses pagãos. Era Deus para tudo quanto é lado. Jesus estava cercado, rodeado de templos. E Jesus então, nesse meio, nesse contexto, irmãos, Jesus, como antes ele havia dito, lembram? Que antes da crucificação de Jesus, Jesus em Jerusalém, ele aponta para o templo e ele fala assim: eu destruirei esse templo e ele será reconstruído em 3 dias. O povo começou a rir de Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele não estava falando do templo de tijolo. Jesus estava falando de si. Jesus, ele estava falando dele mesmo. Que ele morreria e em 3 dias ele seria ressuscitado pelo seu Pai. Agora Jesus, irmãos, ele está no meio de um povo pagão. Vários templos, Jesus está falando sobre edificar a igreja sobre uma pedra. O que Jesus está declarando, o que Jesus está decretando aqui é o fim, é a destruição de todos os templos. O que Jesus está nos ensinando aqui, queridos, é que os templos, eles não são mais importantes. Os templos de pedra, os templos de concreto, de tijolos, não são mais importantes. Olha só o que o texto diz para nós em Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É a palavra de Deus que está dizendo isso para nós. E quando Jesus, então, ele trava essa conversa, Jesus, ele está determinando o fim dos templos.
Olha como que Jesus está tentando destruir lá em Jerusalém o local sagrado, onde os cristãos, onde os judeus da época, eles acreditavam ser a habitação de Deus. Jerusalém, no templo, para servir a Deus, nós precisamos ir ao templo. Já aqui em Samaria, ao norte, Jesus, o povo era cercado por outros templos e templos pagãos. Ou seja, tanto lá quanto cá, o povo está preso a um lugar. O povo está preso a uma obra feita por homens. O povo está preso a lugares específicos, mas Jesus, quando ele está dizendo para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta igreja edificarei a minha casa, Jesus, irmãos, ele está mudando o endereço da adoração. Jesus, ele está deslocando, Jesus, ele está trocando a religião, ele está dizendo assim, olha, a religião do povo de Jerusalém, ela acontece no templo, a religião de vocês aqui também acontece no templo, mas a minha religião não acontece nem no templo em Jerusalém e nem no templo de vocês, a minha religião acontece em vocês. São vocês as pedras vivas, sou eu a pedra viva. Por quê? Porque não existe um lugar específico. A adoração a Deus, ela não tem um lugar específico. Ela não existe para momentos específicos, não. Jesus, irmãos, ele está dizendo, olha, o Espírito de Deus habita num templo de pedras vivas. Jesus está mudando a nossa mentalidade em relação à nossa experiência com Deus. Deus não está nas estruturas, Deus está numa comunidade, Deus está nas pessoas. Amém ou não? Amém. Então Jesus, irmãos, é como se ele estivesse mudando o endereço de Deus. O povo acreditava que Deus estava lá no templo em Jerusalém. O povo aqui acreditava que os deuses estavam nos templos deles. Jesus está falando assim, esquece isso. A religião de vocês, tanto em Jerusalém quanto aqui, precisa de um lugar específico, precisa de um prédio, precisa de um templo. A religião que eu trago para vocês, ela precisa apenas de pessoas de coração aberto. A religião, o templo que eu quero construir é um templo com pedras vivas, com pedras ambulantes. Não são pedras que serão colocadas umas sobre as outras, com cimento ou com argamassa entre elas. Não, o templo que eu construo é de pedras vivas. Pessoas que vão sair por essa cidade e espalhar o evangelho. Pessoas, pedras vivas que vão sair por aí e elas serão a luz do mundo, elas serão o sal da terra. É essa mentalidade que Jesus está trazendo, dessa religião que não está presa a um lugar específico ou a momentos específicos. Se vocês olharem para a nossa declaração de visão da nossa igreja, o que ela diz? Nós queremos ser uma igreja reconhecida por Deus e pela sociedade, como uma igreja relevante que busca a propagação e implantação e o crescimento do reino de Deus em nosso tempo. Nós, irmãos, não existimos para fazer culto domingo e quarta, não. Nós existimos para servir a Deus lá fora, quando nós vamos embora para a nossa casa, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos para a escola, quando nós pegamos o ônibus, quando nós pegamos o carro de aplicativo, quando a gente vai na padaria comprar o pão, quando nós vamos no supermercado para fazer a nossa compra, todos esses lugares nós somos igreja construída como pedras vivas neste mundo. É isso que Jesus está trazendo para nós, é igreja para além do templo, é igreja para além do culto, é igreja para fora, é igreja para servir, para amar e para cuidar das pessoas, e não igreja para nós virmos aqui nos nossos cultos e a gente só levantar a mão, adorar e depois ir embora para casa. Se fosse só isso, seria perda de tempo. Se fosse só isso, continuaria como era antes de Jesus. Um lugar específico. Eu vou a um lugar para eu poder ver Deus. Não tem? Às vezes a gente não brinca assim. Hoje é dia de ver Deus. Por quê? Porque a religião diz isso. A religião diz que tem dia, hora e local da gente se encontrar com Deus. Mas Jesus,
como ele está falando para Pedro e os discípulos, e assim ele disse também para aquela mulher samaritana lá na beirada do poço, quando ela falou assim: ô Senhor, uns falam que é aqui, os outros falam que é acolá, e Jesus fala para ela assim: minha filha, não é aqui e nem lá, mas vem a hora em que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é aqui no domingo à noite, não é aqui na quarta de noite, não é aqui no bazar de sábado, não é aqui no encontro de casais, não é aqui no encontro de jovens, é onde nós estivermos. A hora que nós estivermos e como nós estivermos. Não tem mais endereço. O que Jesus está dizendo para nós aqui é que não tem mais endereço. Jesus está mudando a mente do povo, e é isso que Ele quer fazer com a minha e com a sua, nos libertar desse negócio, nos libertar dessa religião que nos aprisiona a um lugar e a um dia e um horário específico. Quando nós somos reféns disso daqui, a nossa vida fica pesada, porque nós estamos reproduzindo uma religião pagã. Quando nós nos apegamos aos nossos encontros semanais para podermos servir e adorar a Deus, nós estamos reproduzindo religião pagã. Nós estamos confinando Deus a um lugar. Ou vocês acham que ao entrarmos por aquela porta, o Espírito de Deus desce sobre nós e quando nós saímos por ela, o Espírito de Deus vai embora de novo? Não, não é mais assim. Lá no Antigo Testamento era. No Antigo Testamento era assim. Vocês lembram daquela passagem de Moisés? Quando ele ia para a tenda do encontro e quando Moisés entrava debaixo... Eu estou gostando desse negócio, quando eu venho aqui agora, o microfone não dá mais nada, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois vocês têm que dar um abraço nesses irmãos do som aí, viu? Mas vocês lembram, Moisés, ele saía e ia até a tenda do encontro. Quando Moisés entrava lá, a nuvem baixava. Quando a nuvem baixava, o povo saía tudo para a rua. Ficava cada um na porta da sua tenda. É igual quando acontece alguma coisa lá na sua rua. Começa uma gritaria, uma bateção lá e você corre para a janela para olhar. É assim ou não é? Não precisa ficar com vergonha não, gente. É assim sim. Não precisa ficar com vergonha. É assim. Alguém gritou mais alto um pouquinho na rua, você corre para a janela. Igualzinho eu. Entendeu? Assim era lá. Então a nuvem baixava, o povo corria todo mundo para a porta da sua tenda e ficava observando Moisés conversando com Deus. Quando Moisés terminava o papo dele, Moisés saía, a nuvem que simbolizava a presença de Deus subia, o povo voltava para a sua vida normal. Deus já falou, Deus já desceu, agora Deus já foi embora, agora vamos viver a nossa vida. Da mesma forma, Davi, ele ora: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele vinha sobre as pessoas e ele voltava para Deus. Hoje não, irmãos, quando Jesus vem e ele diz que nós somos o templo, que nós somos pedras vivas, que nós somos a habitação de Deus, o Espírito, ele foi derramado soberanamente, o Espírito foi derramado abundantemente e permanentemente sobre nós. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de mim, ele está sobre mim e sobre você, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 7 dias por semana, 366 dias durante esse ano de 2024, 2025 vai ser só 365 de novo, mas o Espírito Santo, ele está sobre nós o tempo todo. Então, quando nós vamos embora dessa celebração, daqui a pouco, a nossa vida de adoração, de serviço a Deus, ela precisa continuar. Ela não pode se resumir a esse lugar. Então é isso que Jesus está nos ensinando. É como se Jesus estivesse mudando Deus de endereço.
O povo fala, ó, Deus está lá na rua Olha em Bonfim Guimarães, número 99, quarta-feira, 7h30, segunda, 17h30 e domingo, 18, a partir das 18 horas. Jesus está falando assim, não é. Deus, ele está em qualquer lugar, onde você estiver, onde você for, a hora que você for, com quem você for, Deus vai estar lá, porque você é a habitação dele, você é a morada de Deus, você é a casa de Deus, você é um templo de pedras vivas. Isso muda, queridos, a nossa discussão, isso muda a nossa mentalidade. Deus agora mora dentro de mim. Como pode um Deus que criou o universo, um Deus que firmou os oceanos, um Deus que fez tudo isso que nós vemos, ele habita dentro de mim e dentro de você? Ah, irmão, como não servir a esse Deus? Como não dedicar a nossa vida a Deus? Pastor Caio Fábio, ele disse certa vez, quando não há vida no culto, quando não há culto na vida, não há vida no culto. Nós falamos sobre isso aqui na Escola Bíblica Dominical. A gente cumpre um rito. A gente vive a religiosidade de vir aos cultos. Então eu vou ao culto no domingo à noite, ou na quarta de noite, e lá eu pego a minha bênção, lá eu recebo de Deus, lá eu recebo, e lá eu recebo, e lá eu recebo, lá eu canto meus louvores, e depois eu volto para minha casa, eu volto para minha vida. Paguei a minha dívida, cumpri o meu ritual, fiz o meu papel na religião. Jesus está dizendo assim, olha, não, aqui não funciona desse jeito. Vocês querem continuar vivendo uma vida de hora marcada, de endereço fixo com Deus? Podem viver. Mas o que eu estou apresentando para vocês é totalmente diferente disso. Nem os seus templos pagãos e nem o templo que vocês dizem ser santificado. Não. Deus agora, ele habita em pessoas. O templo de Deus, o reino de Deus, ele é construído por pessoas, por comunidade de pessoas. Então, quando não há culto na nossa vida, quando eu vou embora amanhã, ou melhor, quando eu vou embora hoje e eu parto para a minha semana amanhã, e se não há culto na minha vida, todos os dias da semana, a todo momento, em tudo que eu faço, com quem eu faço, e na hora que eu faço, se não há culto, pode ter certeza que você vai chegar aqui na celebração do final de semana, e para você, não vai ter vida nesse culto. Diga-se de passagem, guarda isso, para você. Por que existe um sem número de pessoas que vão embora dos cultos e falam assim, nossa, o culto hoje foi péssimo. A música ruim, o pastor não falava coisa com coisa, o irmão do lado estava com a cara danada, talvez o irmão está com a dor de dente absurda, irmão. E você está falando que ele está de cara fechada para você. O irmão às vezes está com a unha encravada e custou chegar aqui na igreja, e você está falando que o irmão está de cara fechada para você. Mas por que isso? Porque não houve culto na sua vida. Porque a religião que você continua vivendo é a religião dos templos. É a religião de templo feito por mãos humanas. E Deus, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Se você vem aqui esperando ver Deus nessas paredes, você vai voltar frustrado para casa todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus está aí do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. É aí que Deus está. É aí que você vai ver Deus. É no sorriso dessa pessoa, ou é no sorriso que você der para essa pessoa.
É no abraço que você receber dela, ou é no abraço que você der a ela, que você vai ver Deus. Mas isso só vai acontecer se durante a semana houver culto na sua vida. Se de segunda a sexta você for a pedra viva. Se de segunda a sexta ou de segunda a sábado você for templo da habitação de Deus. E aí você vai orar, e eu termino aqui, que o pessoal já veio, eu já entendi. Obrigado por me avisarem. E aí você vai orar da seguinte forma: Pai, eu não peço que abençoes o que eu vou fazer nesse dia, mas eu peço que o Senhor me leve a fazer aquilo que o Senhor está abençoando. Pai, eu sei que o Senhor vai fazer coisas incríveis nesse dia, então me inclua em algumas delas. Quando nós esquecemos a discussão, irmãos, sobre quem é a pedra, entendemos que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Ele é a pedra principal. E todos nós, saúde, e todos nós somos pedras vivas, que fomos edificados sob a pedra principal, que é Jesus. Aqui, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua rua, ou no ônibus, ou no carro do aplicativo, ou na padaria, ou no supermercado, ou no restaurante, ou no futebolzinho, ou no churrasquinho, onde você estiver, nós somos habitação de Deus, somos pedras vivas. Ah, Júnior, então agora eu não preciso mais vir à igreja, porque eu sou a igreja. Mas a comunhão, ela só acontece quando todas essas pedras se reúnem para juntos adorar a esse Deus que habita dentro de nós. Então nós somos pedras, nós somos igreja de Jesus, nós somos a habitação de Deus. E nós só conhecemos a Deus quando nós nos reunimos, que aí nós vamos enxergar Deus uns nos outros. É aí que a comunhão acontece. É aí que o Espírito é derramado abundantemente sobre nós. É aí que a graça de Deus, ela se revela a nós de forma magistral. Então, querido, guarda no seu coração. Você é a habitação de Deus. Quarta-feira nós aprendemos que nós somos a bênção. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Nós somos a bênção. Deus já disse que toda a terra seria abençoada por nós. Nós herdamos isso de Abraão. E hoje nós entendemos que não é num lugar ou numa hora específica, mas é em todo lugar, em qualquer hora. Nós precisamos e devemos adorar a Deus, porque nós somos a igreja de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Isso, as crianças podem ir sentando aqui na frente. Glória a Deus. Nós vamos cantar o quê? Vamos embora. Não, agora então segura aí. Vamos orar então. Pode fazer no fundo aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque a poderosa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pelo Senhor morar dentro de nós. E nós não vivemos mais uma religião de dia, horário e local marcado, mas nós vivemos a religião do próprio Jesus, que é em todo tempo, em todo lugar. E nós somos gratos ao Senhor por escolher morar dentro de nós, Pai. Bendito seja o Teu nome. Que nós sejamos essa igreja, Pai, que ao sairmos amanhã, pela manhã, para os nossos afazeres diários, que nós sejamos discípulos do Senhor, que nós sejamos pedras vivas,